Depois você compartilha qual a medicação que você usa pra manter a calma nessa hora. Ele deve ter um potinho de jujuba, só que é pílula do lado desse cara nessa hora. Ele pega assim e toma com uísque pra poder manter a calma. Um grande ponto é você também saber como usar a plataforma. Ela te dá ferramentas, só que você tem que usar elas de uma forma muito boa. E aí você consegue ter uma arquitetura legal. Então, vocês criaram a nuvem da nuvem, cara. Isso é lindo, cara. Pode usar na reunião de vocês. Depois passa o copyright. Pô, a gente criou a nuvem da nuvem, cara. Da hora. Estamos chegando a 15 mil desenvolvedores. 15 mil desenvolvedores, velho. 15 mil. O Fury usa o Fury? Em alguns casos, sim. Mas isso é muito perigoso. Então, Inception. dependência cíclica, em alguns casos, sim. Mas a gente sempre tenta evitar que isso aconteça. A gente fala disso a vida inteira. E aí, quando você tá no papel do cara, você faz a mesma coisa. O sonho do oprimido é ser opressor. Verdade. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio. E hoje, Artuzinho, é dia de pauta técnica. Hoje eu sou usuário aqui. Hoje você é usuário, cara. Olha só. Você já imaginou que você seria levado, seria promovido ao status de usuário? Eu só quero usar que funcione e se der erro, eu entenda rápido. Só isso. É isso aí, cara. Muito bem. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto técnico. A gente está com o time do Mercado Livre, do Meli, para falar sobre plataforma de desenvolvimento e NoOps, DevOps, enfim. Chamem como quiserem, mas vamos falar aqui como que é a rotina de desenvolvimento de nuvem dentro do Mercado Livre. Quer entender como funciona isso daqui? Vem comigo. Estou aqui com Juliano Martins. O Juliano, ele é gerente de Cloud Platform lá no Mercado Livre, certo, Juliano? Dá um oi pra galera aí. Oi, galera. Obrigado por ter vindo aqui, cara. Vamos tirar bastante informação de vocês aqui. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre uma delícia falar. Assunto nerd, então, putz, é comigo mesmo. Tomara que eu não tome o tempo de todo mundo como Faustão. A gente quase gravou o episódio sem gravar o episódio antes, só conversando coisa nerd, né, cara? Exato. E tô aqui também com o Pedro Chagas, que é Software Project Lead da plataforma Fury, que a gente vai conversar aqui, vocês vão entender exatamente o que é, certo, Pedrão? Dá um oi pra galera aí. é isso aí. Salve, galera. Isso aí, então acompanha com a gente que você vai entender como que é o processo de desenvolvimento de software dentro do Mercado Livre, como que o desenvolvedor cuida dessa abstração de infraestrutura, como que existe suporte para esse desenvolvedor, como essa plataforma funciona por trás, como faz gestão de custos disso. Você que é manager C-Level também vai ter muito insights aqui sobre FinOps, sobre estratégia de nuvem, e se você é desenvolvedor vai entender como é que é feito software, como que é o onboarding, é chique esse termo, né, cara? Chique. Onboarding. O onboarding desse desenvolvedor dentro do Mercado Livre. Então, quer entender como funciona? Quantos mil deve? Chegando em 15 mil. 15 mil devs. Como é que esses caras desenvolvem software, tudo em conjunto? Vamos entender? Bora! Só para a gente contextualizar a galera, para a gente poder começar a fazer algumas perguntas mais específicas sobre as plataformas, etc. O tamanho do Meli, Mercado Livre, para quem não sabe, a gente vai falar Meli, mas Meli é a sigla de Mercado Livre. Olhando para a tecnologia, né? Cara, porque a gente sabe que é uma mega empresa, deve ser aí um dos, se não for o maior varejo da América Latina, um dos maiores, né? Uhum. E qual o tamanho da galera que mantém essa parada de pé, quando a gente fala de TI? Quantos devs trabalham nessa parada? Qual o tamanho para a galera saber a proporção do que a gente vai comentar aqui hoje? Show. Basicamente, estamos chegando a 15 mil desenvolvedores. 15 mil desenvolvedores, velho. 15 mil. E em toda TI, certo? E aí essa TI é dividida em unidades de negócio, business units, né? E aí os desenvolvedores são distribuídos em squads, subtimes, subunidades de negócio, e, enfim. E em tecnologia para a tecnologia, ou seja, o pessoal de DevOps, o pessoal de banco de dados, operações em geral da nossa plataforma, que logo mais a gente vai falar, a gente está em torno de 500, alguma coisa assim. Em termos de microserviços, a gente está chegando a 24 mil, mais ou menos. Nesse momento, somando AWS e GCP,
São aproximadamente 114 mil instâncias rodando. EC2 na Amazon e na GCP. Eu sempre esqueço o nome, desculpa aí, pessoal da GCP. Eu chamo de EC2 ou GCP, desculpa. GCP. Isso, Mas eu sempre EC2 é EC2 em qualquer lugar, velho, já era. Já era, é igual Danone. É Danone Isso, e pronto, já era. Beleza. Tirando bolacha que... Bolacha biscoito. Dá Aí uma dá polêmica. Dá polêmica. Exato. Não queremos polêmicas hoje. Exato. Mas são aproximadamente 114 mil instâncias. Já batemos num top aí de 150. Só que por causa de um refactor que nós estamos fazendo no nosso engine de computação, como a gente chama, hoje a gente está usando o Kubernetes e estamos um pouco mais eficientes e estamos baixando isso aí. Pegando capacidade ociosa melhor. Exato. E compartilhando máquinas. Antes a gente não compartilhava, que é uma história que de repente a gente explora aqui no decorrer do tempo. E acho que é isso, né? Desenvolvedores, quer falar alguma coisa sobre armazenamento, Pedro, que é o cara aí? De armazenamento a gente tem petas de dados, então tá nessa escala. Então, número de objetos. A gente já chega a bilhão de objetos. Já tá batendo 1 trilhão de objetos. Trilhão, cara. Armazenados em buckets de S3, em buckets do GCS. De dados, eu diria, hoje em dia, dentro do Fury, que é a plataforma, chega em torno de 15 petas só no nosso serviço de armazenamento de objetos, que armazena qualquer tipo de objeto. Peraí, então a gente está falando que só de operações da plataforma Fury, que não é nem client-facing, certo? É só operação interna. Você tem petas de storage. Isso. É isso. Assim, o Mercado Livre, ele é o site que você compra o seu produto lá para sua casa, você compra o seu aromatizador de ambiente. Ele tem outras unidades de negócio também, as principais, né? Sim. Você tem o Marketplace, você tem o Mercado Pago, que é o braço de fintech do Marketplace. Você tem o Mercado Envio, que também é o braço de logística. Você tem o Mercado Ads e tem o Mercado Shops. Cada um trabalha de forma sinérgica. Aonde que a gente tá? Onde que eu e o Juliano tá? Em tudo. Então, essa plataforma que a gente cuida, ela atende cada unidade de negócio. É a base da pirâmide. E aí a gente atende os desenvolvedores, que são responsáveis por criar esse produto. Então, nosso cliente é ele. Então, a gente tá lá como uma peça central, dentre várias pecinhas de um quebra-cabeça, para conseguir dar essa obra que é o Mercado Livre, né? Um dado bem legal é que a gente tem uma média de 150 milhões de requests por minuto. Só que assim, explicando, não são 150 milhões de pessoas que estão clicando nesse minuto lá no Marketplace ou no Mercado Pago. São requests HTTP que vai chegar lá no vários. Fury e internamente na plataforma, no nosso canal de tráfego, nos serviços, etc., um request se multiplica. Então é bom esclarecer isso aí. Mas, por exemplo, no último evento de Big Brother, que o Meli foi patrocinador, essa escala a gente bateu num top de quase 300 milhões, cara. E aí, assim, como a gente tem essa plataforma, qual foi a nossa preocupação? De escalar, preparar a máquina, aumentar a memória, etc. Cara, praticamente zero. Alguns cliques e estava preparado. E os desenvolvedores do Meli, tranquilos. Assim, o time de plataforma cuida disso aí. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais da plataforma, né? Legal. Até já introduzindo para o pessoal entender exatamente que a nossa pauta, que é essa plataforma de NoOps, dá para chamar assim? Pode ser. Uma plataforma de NoOps. Vocês são uma equipe, então, que ficam exatamente na fronteira ali entre a regra de negócio do desenvolvedor que está codando, está entregando o microserviço, está entregando o banco de dados, etc. E essa abstração que você tem da infra, né? É uma camada self-service ali que o desenvolvedor abstrai esse tipo de operação. Né? Exatamente. Como que surgiu isso? Pelo seguinte, eu acompanhei aí o processo de desenvolvimento desde o XP, lembra, Arthurzinho? Lembro. Você era Eu lembro já? mesmo. Já, pô. Não. Pair Programming? Não, velho. Você tem o quê? 18 anos. 29, pô. Bom, verdade. Você só tem cara de novinho. São seus olhos. Então, desde desse momento, e quando começou a se falar sobre DevOps, não pode ter o muro entre operação e desenvolvimento, tem que estar o cara de infra junto com o dev para trabalhar junto e tal. Isso foi meio que atropelado ali pelas plataformas de nuvem evoluindo muito rápido e gerando praticamente uma abstração de toda operação onde o cara se servia, né?
E aí você caía muito na mão do vendor, que era o vendor que te oferecia isso, né? Hoje em dia você pode criar uma arquitetura toda serverless, você não tem que se preocupar com instância, com rede, com firewall. Você cria tudo lá, configura ali o básico da rede, que é muito fácil de configurar, e pronto, já está sua aplicação rodando. Quer dizer, é muito rápido. Só que aí para escalar, aí você precisa ter toda uma organização para que isso funcione bem. Uma coisa é funcionar, outra coisa é funcionar bem, né? Com bom custo, com bom uptime, com segurança, que você fala muito também. Então, facilitou muito a vida, mas caiu no vendor lock, sim. Sim, exato. E aí, queria entender se vocês têm esse contexto de como surgiu essa demanda, porque, cara, eu como head de arquitetura, eu sempre vivo esse dilema. Você tem que viver junto com o time de desenvolvimento, aí você vai montar aquela arquitetura de infra, vai montar arquitetura de solução, vai montar arquitetura de dados, que vai ter que ser criada em conjunto e tal. E muitas vezes é uma discussão que tem desperdício. O desenvolvedor não precisa saber se eu vou subir um EKS na Azure ou um ECS na AWS. Cara, desenvolve aqui no container, eu entrego o container que eu vou fazer isso rodar, né? Então, esse self-service da nuvem meio que deu uma quebrada nessa parada de, pô, DevOps tem que estar todo mundo juntinho. E não, acho que eu consigo te oferecer como cliente. E eu vejo que a plataforma de vocês meio que trabalha dessa forma, deixando o dev livre para se preocupar com o que ele tem que se preocupar, né? E como foi essa demanda? Como foi essa história? Boa. Bom, tem uma historinha para contar. Eu acho que faz todo sentido a gente começar do começo. O Meli foi fundado em 99, meados de 99, certo? Nesse ponto, ele era um monolito, escrito em Java. Como era o deploy disso? Sexta-feira, meia-noite, o site tem pouco movimento, a galera ia para a oficina, pro escritório, a gente mistura espanhol com português, mas a galera ia para o escritório, né? Ia dropar o jarzinho, que chamava meli.jar, 150 megas na época, e rezar para tudo funcionar, certo? Isso foi bom, funcionou, o Meli provou o produto dele, legal, só que o Meli começou a escalar, crescer, chegamos a 100 desenvolvedores, um monolito, todo mundo mexendo no mesmo código-fonte. Cara, 100 desenvolvedores em um monolito. Em um monolito. Cara, eu prefiro purgatório que fazer um merge nesse negócio. Imagina, né? Você imagina, velho, fazer um merge com 100 desenvolvedores? Então, aí a gente ia pro Problema da deploy, escala, né? morria. A gente ia para um deploy, era caótico, porque o Pedro tinha enfiava no point interception lá, tinha que fazer rollback. Putz, mas alguém nesse processo de deploy tinha feito um update numa estrutura do banco, enfim. Cara, não dá para fazer rollback. Cara, e era o final de semana trabalhando para decidir o que ia fazer, o Meli ficava fora do ar. Então, em meados de 2004, 2005, já se falava já de microserviços. SOA, SOAP, enfim, palavras, salada de letrinhas aí. Tem várias. Exato. E o Meli decidiu ir para microserviços. Beleza? O que aconteceu? Começaram a migrar o monolito, já baseado ainda em unidades de negócio, a microserviços. Só que, como assim? Abemos microserviços? Não. O monolito virou um outro monolito, que virou outro monolito, até chegar no tal tamanho ideal que a gente pode ficar 2 horas falando qual é o tamanho ideal de um microserviço. Todo mundo que começa a fazer o estrangulamento sai do monolito pro minilito. Exato. Exatamente. Sai do monolito pro minilito. Até aprender de fato como é que funciona o microserviço. Exato. Esse é o caminho natural das coisas, né? Exato. E, bom, foi bom. O Meli ganhou um time to market sensacional. A gente quebrou as dependências entre os desenvolvedores. Eu fazia meu deploy quando eu bem entendesse, enfim. Só que isso gerou a estrela da morte da Netflix. Pesquisem no Google, a estrela da morte da Netflix, que vocês vão ver. Um ambiente sem gerenciamento algum. Por quê? Os desenvolvedores tinham absoluta liberdade. Eu assistia um videozinho lá falando de Kafka. Pô, vou colocar Kafka na minha solução. Kafka aqui, por que não? Acabei de ver um vídeo falando que resolve todos os problemas. Não, eu vi aqui Kubernetes, eu vou me enfiar. Cara, Elixir, é performático, vamos fazer. Cara, até um certo ponto o time to market foi benéfico, só que isso abriu muito a brecha para vulnerabilidades, leaks, enfim, porque eu, como desenvolvedor, cara, sem nada de segurança. Tô usando o Log4j aqui, o Log4Shell, acho que todo mundo lembra aqui, quem tá assistindo da vulnerabilidade.
sai um update aí, cara, eu vou lembrar, então ficou caótico a governança disso aí. Então, o Meli precisava colocar ordem na casa e, por que não, criar Golden Paths, criar padronizações para se criar as coisas e ter uma certa política que os desenvolvedores deveriam fazer uso, utilizar na criação de um serviço qualquer, baseado em linguagens homologadas por segurança, por governança, etc., e fornecer para o usuário todo um conjunto de pipeline, de serviços para fazer um deploy, ou serviços para monitorar o seu sistema. E aí começou a nossa plataforma em 2015, mais ou menos. O Fury já é um senhor, né? 2015 em TI já é velhinho, né? Quando nem se falava de IDPs ainda, que é Internal Development Platform. Hoje é moda, né? É trending topic do Gartner. E aí nasce o Fury, certo? Então, o que é o Fury, basicamente? É um site do ponto de vista do usuário, tá? Eu sou como um desenvolvedor comum do Meli. Eu entro nesse site, falo, eu vou desenvolver um serviço para X, tá? Dou um nome pro meu serviço, escolho a tecnologia, dentro de um conjunto lá de tecnologias homologadas, bonitinho, e dou um next. Beleza. O que o Fury faz por trás dos panos? Ele cria um repositório no GitHub privado, já com um conjunto, um scaffold básico lá na tecnologia que eu escolhi, eu clono da minha máquina, começo a desenvolver. Beleza. Desenvolvi, vou precisar de um banco de dados, certo? Eu vou lá no Fury, com alguns cliques eu crio um banco de dados, o Fury fornece uma SDK, uma API para mim, com credenciais, etc. Eu passo a usar isso aí no meu código-fonte, beleza, desenvolvo, crio regra de negócio, etc. Mando lá criar uma versão, faço um deploy. O Fury vai cuidar para mim de provisionar tudo o que é necessário, certo? Mas antes disso, ele vai passar por uma pipeline de CI/CD lá, fazendo lint, code smells, enfim, pode não deixar eu fazer o deploy por ter alguns problemas lá. Feito o deploy, funcionando, ele vai cuidar de onde isso aí vai tá deployado. Eu, como usuário, está na AWS, GCP? Não sei. Está exposto ao mundo? Se eu configurei para que sim, vai. Se não, não. Assim, eu tenho que cuidar, criar CLs, etc. Meu banco está bem configurado, bem provisionado? Sim, não. Então, o Fury vai abstrair tudo isso do usuário. Então, assim, a gente chegou num nível de no-ops para os usuários. E aí isso é válido para todos os serviços que eu posso ir lá criar dentro dessa plataforma Fury. Então, de uma forma bem simplista, essa é a nossa plataforma Fury, que permite ao usuário fazer praticamente tudo, desde criar seu serviço, manter ele, e aí a gente pode falar de observabilidade, métricas, porque quando você cria lá o seu aplicativo, de quebra você já ganha lá um dashboard no New Relic, no Datadog e assim por diante para monitorar a saúde da sua aplicação e poder customizar também métricas de negócio através da SDK. Você importa a SDK de métricas lá no seu app e fury.log, métricas, bababá, transparente. Então o usuário se preocupa com o negócio e dessa forma a gente baixa a carga cognitiva do usuário. Essa é a palavra da moda. Todo mundo que quer vender uma plataforma hoje em dia, qual o principal discurso? Acabe com a carga cognitiva dos seus desenvolvedores. Tenha uma plataforma. E é isso que a gente faz lá. Em resumo, acho que eu tomei mais tempo do que o necessário, talvez. Não, foi ótimo, porque já deu um ótimo overview. E, cara, pra mim foi música, tudo que eu ouvi aqui. Porque, como executivo de arquitetura, sempre cai no dilema de que você ganha de um lado e perde do outro, né? Quando a gente fala de transformação digital, e eu sempre falo isso nos episódios aqui, não tem como você engessar a evolução de uma empresa com uma governança muito forte, porque aí você perde em lead time, né? Você não vai entregar. Se você supervisiona cada passo do desenvolvedor, se você edita cada métrica, tudo que ele tem que fazer com um guide muito rígido, você perde lead time, você não tem como pivotar negócio, né? Exato. Por outro lado, se você deixa tudo muito solto, quando você escala para uma grande corporação, você virou um pool de startups, cada uma dançando uma música que ela mesmo quer, né? E aí você começa a ter problema de gestão e de governança dentro da sua própria empresa. E aí você tem um trade-off aqui para gerenciar.
o sonho de todo mundo, eu acho que é isso que vocês colocaram aqui. É ter um lugar onde eu coloque um ambiente livre, porém controlado, automatizado, que eu tenha os guides sendo operados por trás. Cara, você vai criar um banco de dados, você quer um NoSQL? O NoSQL tem que ser assim. Eu não preciso te obrigar a fazer do jeito que precisa ser feito. Vou automatizar, eu vou te entregar o banco já com o padrão de senha que precisa, na rede que precisa, etc. E deixar o cara ter a liberdade. Então você não tira a liberdade do cara, o cara não tem que abrir ticket, esperar o cara executar, blá, 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 blá. Tudo isso para não impactar o lead time. Ao mesmo tempo, você mantém uma coerência na tua arquitetura, né? Você consegue dar um ambiente controlado, porém com liberdade, né? Claro, o cara não... Pô, eu resolvi fazer agora em... Fala a linguagem da moda aí. Lua, isso. Não é da moda. Não Mas é diferente. Não é da moda. É da moda agora? Não, mas é diferente. Qual que é aquela que a gente vai migrar agora, o kernel do Linux estão dizendo aí que vai migrar, que é o novo C? Ruby? Ruby? Não, Não. velho. Rust. Pô, não, agora eu quero fazer Rust. Não, calma. Vai devagar. Né? A galera tá falando muito de Elixir agora. Elixir também. Verdade. Então, você tem um ambiente governado, né, com uma liberdade que não afeta o lead time. Sim, principalmente porque uma plataforma ela tem que ser self-service. Assim, cara, não esquece Gmod, esquece autorização, bababá. Claro, tem que ter autorizações para coisas que realmente impactam a segurança. Ah, isso aí tem que ser exposto ao mundo, ou isso tem que conversar com X, Y, Z, microserviços. Aí você coloca níveis de aprovação, ok. Ou uma coisa bem legal de uma plataforma, freeze. Tá, cara, vai ter o evento do Big Brother. Cara, não quero deixar ninguém deployar. Black Friday, cara, ninguém deploya. Nem que o presidente, o galperinho, o dono, chegar lá e falar, não, quero deployar. Não. Não vai. Então, com um botãozinho a gente cria lá no Fiori, cara, e ninguém deploya. E é legal que é uma plataforma, como tá automatizado, ela é anti-carteirada, né? Não adianta, velho. Não vai fazer o deploy porque tá escrito ali. Não tem botão mais. Não tem. Não adianta. O teu login de presidente não tem botão. Não tem botão, não tem deploy, velho. Acabou. É isso, né? E, Arthurzinho, você como desenvolvedor do MERI, como é a experiência de passar por isso, cara? É mágica, cara. Vindo de alguém que tinha que lidar com pods de OpenShift na unha, porra. É muito fácil, na verdade, cara. É o que a gente falou. Chega a deixar o desenvolvedor preguiçoso. Uma coisa que eu reparo muito é que quem nunca teve contato com infra, infelizmente ou não, né? Lá não precisa se preocupar com isso de certa forma. Uhum. E quem vem de fora perde habilidade, cara. Se não estudar por conta... Exato. Esse é um ponto que eu bato... São 2 pontos que eu bato bastante com todo mundo lá dentro. Eu falo, galera, a plataforma é só uma ferramenta. Não deixe de estudar, principalmente as bases. Não se preocupa nem... eu quero aprender AWS, GCP, Azure. Não, primeiro, bases. Vai lá, lê livro, vai estudar os 12 fatores, vai lá estudar o Solid, porque amanhã não tem a plataforma, amanhã é outra plataforma, hoje é uma linguagem, amanhã é outra linguagem, não deixe de fazer isso. E outro ponto é que, cara, uma plataforma pode deixar preguiçoso, e aí o cara deixar de estudar, e pode frustrar também as pessoas, porque muita gente quer tocar na cloud, não quero ir na AWS, eu quero criar meu cluster do GKE. Exato. E eu quero fazer o build. Cadê o Dockerfile? Eu quero ver qual é o Dockerfile. Pois é, exato. E assim, como uma plataforma, não vai. Só que assim, qual a notícia triste para essas pessoas? Tem uma pesquisa do Gartner aí que 86% das empresas estão investindo em plataforma. Seja comprar uma coisa nova, seja construir. Então assim, veio para ficar. Por quê? Porque compensa para a empresa, compensa para os desenvolvedores, diminui a carga cognitiva. Então, a gente tem que viver com isso aí. E como a gente vive? Continua estudando. Assim, não é porque você tem uma plataforma que você vai deixar de criar a melhor solução. A plataforma é uma ferramenta. Você tem o NoSQL lá, você tem o sistema de mensageria, você tem o cache, você vai fazer uma aplicação. Então, qual é a melhor ferramenta? Qual o melhor desenho para fazer? E aí, a gente tem serviço lá para ajudar os desenvolvedores, fazer service design, resilience design, a gente ajuda a galera a testar esse tipo de coisa, porque o conhecimento é tão importante quanto aliás, é muito mais importante do que o ferramental. Então, a gente bate bastante nesses 2 pontos aí. Enfim, sem delegar para a empresa a obrigação de te dar o conhecimento. Não, vai atrás, estuda, melhora. Esse ponto, ele bate num... Você queimou minha pauta, viu, Arthurzinho? Que eu ia perguntar isso mais no final, mas vou ter que perguntar agora, pelo que você perguntou.
Mas tudo bem. Faz sentido. Eu queria entender como que vocês lidam com o suporte disso. Porque essa questão do desenvolvedor ficar mais preguiçoso e etc. Às vezes, a gente sabe que, por mais que a gente consiga automatizar muito de DevOps, e hoje é 95% automatizável, principalmente quando a gente está falando de nuvem, com os SDKs, as APIs de todas as nuvens, né? Tem muita coisa ali e tem uma fronteira ainda ali entre a infra e o desenvolvimento, né? Então, o cara expôs lá um serviço, o serviço não responde. Às vezes o cara fez um erro no código dele, ele acha que tipo, pode ser um problema de infra e etc, né? E aí, às vezes, você pega um cara que não tem muita noção do que é um service, do que é um sidecar, e o cara tá tão especializado ali em codar regra de negócio que o cara tem uma dificuldade de fazer um troubleshooting transversal ali. Como que é esse suporte? Tem muita demanda? Tipo, não, cara, olha aqui, ó, você não pôs a rota aqui no teu Spring Boot e tá achando que é o serviço que não tá respondendo. Como que é isso, né, de lidar com esse tipo de suporte? Porque deve ter, porque o cara não tem a visão completa, né? Imagina, você tá lá meia-noite e aí toca o seu celular e caiu o Mercado Livre. E aí tem algum problema e tem, por exemplo, o serviço de armazenamento de arquivos lá, de Object Storage. Você não é especialista naquilo. Pode ter algum problema com a plataforma, na forma que você se comunica com a plataforma. Então, a gente soma essas war rooms. Então, assim, o grande ponto é você também saber como usar a plataforma. Ela te dá ferramentas, só que você tem que usar elas muito bem, de uma forma muito boa, e aí você consegue ter uma arquitetura legal. Então, toda a parte de suporte, ela começa no aprendizado. Então, desde que o desenvolvedor entra no Mercado Livre, ele tem que ter um onboarding. E aí, parte do onboarding dele também é aprender Fiori. Ele tem que aprender como usar a plataforma. Documentação no Mercado Livre não dá justa causa, Wellington. Olha só. Você pode documentar. Você pode documentar, Você cara. deve documentar. E Puxa a documentação do Fiori é rica. É revolucionário isso. A gente tem uma plataforma chamada Learning Hub, em que a gente cria cursos para que os desenvolvedores possam aprender por eles como usar a plataforma também. Então, vem desde o conhecimento para como ele usa a plataforma. Aí, seguindo, tem todas as documentações, cada serviço, toda a plataforma tem sua documentação, que ela é incremental, ela vai sendo melhorada. E aí, se com tudo isso o desenvolvedor não conseguiu resolver, aí ele pode abrir um ticket para o Fiori. E esse ticket passa por um suporte que a gente chama de level 1. Esse pessoal, eles vão analisar se é algo resolvível com documentação, ver se eles podem ajudar. E aí, se é algo mais complexo, eles passam para o level 2. E aí, olha que legal. Lá atrás, você tinha o desenvolvedor que escolheu Kafka. Só que ele não era especialista Kafka. Quando o suporte level 1 precisa passar algo mais complexo para a equipe de Document Search, por exemplo, ele vai passar para um especialista em Elasticsearch. Ele vai conseguir ajudar muito mais rápido, mais eficaz, mais efetivo. Né? Então, o suporte ele vem desde a hora que o desenvolvedor chega, todo o aprendizado, tem essa parte do ticket, também tem a parte de war rooms, de quando dá problema, e dá problema, sempre vai dar problema, e o que importa é como agir nesse momento, né? E aí por isso que ter a plataforma com especialistas ajuda na hora de responder para o incidente também. Ajuda no tempo de resposta do incidente para que a plataforma fique o tempo disponível no tempo bom, né? Uma coisa bem legal é que você fez, você é responsável. Então, começa pelos times de produto, né? Eles realmente têm um ownership do produto deles, tem ferramental para monitorar, dar alerta. Normalmente os times têm no celular o OpsGenie que vai chamar em caso de algum problema. E nós, como provemos os serviços, no nosso time temos uma rotação, todo mundo fica com o celular esperto em determinada dia, assim por diante. Se algo crítico chega, nós somos alarmados e vamos lá, vamos tentar resolver. É normal. E uma coisa bem legal que a gente tem lá é uma cultura blameless, ou seja, cara, deu ruim em alguma coisa, todo mundo entra para ajudar. É muito legal ver isso aí, né? Dou até um exemplo de a gente tem um bootcamp lá no Meli, que é todo júnior que entra, fica algum tempo, acho que 1 mês, 2 meses, não tem treinamento, né? No meu time entrou um bootcamper, né? Muito bom, João. Nota 10, é o apelido do cara, porque realmente é 10.
Mas pensa o cara que estava no lugar errado na hora errada. Ele passou um tempo no projeto, trabalhando bonitinho, e o primeiro deploy dele é do serviço de jobs do Meli. Ou seja, é 1 milhão de jobs por dia correndo, e um job, sei lá, vai fazer X, vai fazer uma reconciliação bancária. Cara, vai mexer com grana, vai doer, né? Aí o cara foi fazer um deploy de uma coisinha que ele fez, caiu. Todos os jobs do Mercado Livre pararam, certo? E na hora, gente, todo mundo recebeu alerta, né? E, cara, entra todo mundo pra ajudar, né? Vamos ver o que aconteceu. E aí o cara, a gente gosta de brincar, tem aqueles vídeos do cara que vai em brinquedo de parque emocionante, que o cara tá assim, o cara desmaia, o cara acorda, desmaia. Era o cara, né? Porque ele, quando ele acordava, tá fora ainda, tá, desmaiava de novo. Coitado do João. Coitado, mano. Mas ele fez um deploy, e no momento que ele fez um deploy, ele utilizou um utilitário do Fury, de fazer deploys do Fury, né? E aí esse deploy mudou o DNS, é sempre o DNS, né? E aí o componente de jobs parou de se comunicar e ferrou todos os jobs do Meli, né? E aí, assim, até parece óbvio agora, mas até achar, enfim... E quando a gente achou, a gente ensinou o cara... O cara tava branco, assim, transparente. A alma já saiu do corpo há muito tempo, né? Imagina. E, cara, e realmente é prejuízo milionário. Assim, tipo, cara. Mas a nossa diretora entrou pra ajudar e falou com ele, cara, fica tranquilo, acontece, quem nunca? E isso é bem legal, né? Meio relacionado ao suporte, né? Esse espírito de ajudar funciona lá. Abraço o João que deve estar vendo. Só o fato dele tá lá e tá feliz, tá vivo. Depois disso, tá vivo, né? Que ele teve suporte médico e psicológico depois dessa, né, cara? Certeza. Mas, cara, isso é muito legal, porque o War Room é feito para encontrar solução, não para encontrar culpados, né? Como Exato. A gente vê normalmente. Mas o pessoal tenta achar quem fez a cagada para depois achar a solução, né? E quando, na verdade, até pro interesse da própria empresa, não faz sentido saber quem fez o problema, mas faz sentido você resolver e documentar. E documentar. Assim, ter um pós-mortem. Cara, o que aconteceu? Cara, não importa quem. Lições aprendidas. O que fizemos. Né? Pronto. Muito legal. Fizemos isso para resolver isso por causa disso, né? Até para que outras pessoas não façam, não repitam o mesmo erro depois no futuro. Né? É isso, e a gente vai fazer X, Y, Z para conseguir mitigar ou prevenir para que não aconteça de novo. Né? Então é lição aprendida mesmo, a gente não vai mais passar por aquilo. Pode ser que passe, mas vai ser um outro contexto. A gente vai tomar ações e vai priorizar elas para que a gente não passe mais por isso. Sensacional. Na outra semana, isso vira um corte divertido, né? Mas na outra semana, após esse incidente, um outro deploy de outra pessoa, por um erro bobo, dropou a base de dados. Cara, imagina de novo, tá no lugar errado na hora errada, né? Updatesware. Pois é. Mas aí rollback e resolveu e o cara tá vivo, tá bem lá hoje e continua evoluindo, assim. Aprendemos porque o que fez o delete foi uma migration que era executada que fazia um delete de um select e nesse select ele passava um ID para deletar coisas que teriam que ser deletadas. Só que no problema ele não passou o ID. E aí era Ruby. E a gente não conhecia muito bem Ruby, né? E por algum problema, quando você não passava ID, retornava tudo. E aí por isso que deletou tudo. Que delícia, maravilha. E a gente não testou isso aí e tal. E, cara, foi. Então não foi um update sem word aí, cara. E a gente... como assim? Um update sem word, cara? um senior? Não. Foi passou. Enfim. Poderia acontecer com qualquer um. E é uma situação que é o específico do específico do específico, né? Pois é. E que, então estamos todos sujeitos na TI a passar por isso, né? Aconteceu a mesma coisa em outro serviço, em KVS, há um tempo atrás, em que existia uma rotina de deleção automática e aí ele deletava tudo que não retornasse naquela lista. E aí, em um momento, o control plane ele não retornou nada. Então ele começou a excluir tudo. E aí teve que reverter isso. E aí a gente conseguiu reverter, trabalha bastante, mas lição aprendida também. É assim, problemas acontecem. O que importa é como você age com eles. Exatamente, né? O que você faz com o problema. Se não houvesse problemas, nossa profissão de TI não faria sentido. Sim, é a mesma coisa. Quero um uptime de 100%. É utopia, né? Nem a nossa vida é uptime de 100%. Às vezes a gente precisa de um desfibrilador, porra.
Quem dirá uma aplicação, né? Uhum. Mas eu queria que vocês dessem um overview. Você deve ter essa curiosidade também, Arthurzinho. Me ajuda aqui a perguntar a esses caras. Como é que funciona essa mágica por trás? Porque eu tô aqui, a gente tá conversando, mas eu tô com outra thread em paralelo aqui, já tentando montar o diagrama de arquitetura dessa parada. Uhum. E para mim ela me parece tão complexa quanto a do próprio Meli, né? Uhum. Porque você deve ter ali um painel web que é o que faz frente ali com o desenvolvedor. Deve ter uma puta de uma comunicação assíncrona atrás, falando com um SDK de nuvem e job de provisionamento de hardware, de serviço, etc. E fazer toda essa gestão e retornar para o cara e colar com o desenvolvimento do cara. Como é que é essa parada, velho? Tá. Bom, a gente pode começar explicando melhor o que é o Fury, tá? Primeiro, o Fury tem um site que todo desenvolvedor entra lá para gerenciar as suas aplicações. Legal. O Fury tem um CLI, que o usuário também pode usar via linha de comando para fazer tudo também. Ah, bacana, bacana explicar isso. Então, não é só um painel web que o cara dá dois cliques ali. Tem os dois. Tem o CLI, tem o site. Isso para o usuário. Tá, mas por trás dos panos, o que é o Fury? Basicamente, o Fury não é um monolito. Tá todo mundo falando que monolito de microserviços morreu agora. Calma. O Fury não é um monolito. Ele é um conjunto de vários microserviços. Talvez tenha uns monolitos por lá, enfim. E esses vários microserviços são correspondentes aos serviços, às features do Fury e assim por diante. Dando um exemplo para ficar mais claro. Eu falei do serviço de jobs aqui. Tá? O serviço de jobs tem por trás dos panos um microserviço que quando o usuário clica lá no front para criar um job, para alterar, ele fala com esse microserviço, que aí vai salvar na base de dados desse microserviço, lembrando que o microserviço, a base é dele, não compartilhada, enfim. E isso vale para todos os outros serviços providos pelo Fury. O Fury usa o Fury? Em alguns casos, sim. Que da hora. Mas isso é muito perigoso. Então, Inception. assim, dependência cíclica. Em alguns casos, sim. Mas a gente sempre tenta evitar que isso aconteça. Mas, enfim, aí a gente tem esses vários microserviços, tá? Para gerenciar os serviços, features do Fury. E aí nós temos as SDKs, que é o que o usuário utiliza no fim do dia lá. E essa SDK vai conversar com esses microserviços. Então a gente fala lá do serviço de Object Storage, que talvez o Pedro pode explicar melhor daqui a pouquinho. Mas assim, quando eu vou utilizar um Object Storage, ou seja, armazenar algum arquivo lá a partir do meu microserviço, eu primeiro fui lá no Fury, criei, configurei, bonitinho, e aí na minha app eu estou usando o meu SDK. Esse SDK fala com o microserviço do Fury. Esse microserviço do Fury vai falar com a nuvem, AWS, GCP, etc. E aí o que é legal? Você tem parametrizado onde está esse objeto. Exato, para o usuário é transparente. E ele funciona meio como um proxy ali da infraestrutura, certo? Exato. E assim, tem muita vantagem nisso, mas assim, um exemplo. Cara, a gente tá na AWS hoje, a gente negocia com o GCP um precinho menor, mudamos para o usuário. Transparente. Chega o Bacen, aqui um caso real, chegou o Bacen algum tempo atrás, todo o objeto em repouso ou em trânsito tem que ser encriptado. Temos mais de 20 mil microserviços lá, certo? Tiveram que mexer em todos eles? Não. A gente mexeu na nossa SDK do Object Storage e aí na nuvem, onde realmente estava armazenado o que não era encriptado ainda, claro, a gente rodou um batchzinho lá para encriptar. E ficou caro pra caramba, né? Porque tinha petas lá e teve que encriptar tudo. Mas enfim, esforço dos 15 mil desenvolvedores, 0. No máximo um blue-green lá nos microserviços, porque atualizou a SDK. Tem que fazer um build novo com a SDK nova, já era. E blue-green, que a partir do Fury, a gente consegue disparar para todo mundo. O usuário continua dormindo lá. O dev só fica sabendo. Quando ele vai fazer um deploy, aparece lá que rolou um deploy pelo Fury. Exato. O deploy dele mesmo aconteceu e ele não sabia. Veio pelo FuryBot. Exato. E isso é válido para patches de segurança, oportunidades de economia, mudar um flavor de uma instância. Cara, é transparente para o usuário. Tem determinadas oportunidades que a gente avisa, tipo, usuário, é melhor você usar X do que Y e toma a decisão aí.
Agora, tem oportunidades que são mandatórias. E tem ele tem um SLA, tem um tempo para executar, e tem as auto-executáveis, que a gente vai, executa e... Manja, não enche o saco. Você precisa fazer isso. Cara, eu acho maravilhoso o que vocês estão falando pelo seguinte. A gente convencionou a chamar no mundo de arquitetura e infraestrutura de nuvem privada o data center que tem Kubernetes, né? Era isso. Basicamente é isso. Tipo, o cara tem lá um Kubernetes, o cara faz deploy lá no data center e chama de nuvem privada. Eu sempre achei esse conceito super raso. O que vocês estão descrevendo aqui é de fato uma nuvem privada. Porque eu estou dando oportunidade de nuvem para o desenvolvedor. Ele não precisa saber em qual nuvem eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando de fato multi-cloud, olhando para fatores que são não funcionais, como, por exemplo, negociação com os vendors, etc. E eu tenho uma operação 100% transparente entre elas. Se eu precisar levar um workload para uma nuvem ou para outra, eu tenho esse formato transparente. Não me importa quem está fornecendo o serviço, mas eu estou dentro da nuvem do MEL ali. E o cara não precisa saber. Então isso para mim, de fato, faz sentido o termo de nuvem privada, né? De trabalhar com uma nuvem que é o conceito que a gente sempre... Qual é o conceito de nuvem? Cara, tá rodando em algum lugar que eu não sei onde é, né? Isso meio que se perdeu no tempo, que eu sei que tá rodando a AWS, eu sei que tá rodando GCP. Vocês criaram a nuvem da nuvem, cara. Isso é lindo. Basicamente. E, cara... Pode usar na reunião de vocês, é isso daí. Depois passa o copyright. Falou, pô, a gente criou a nuvem da nuvem, cara. Da hora. Não, verdade. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Cara, como que é a decisão técnica para escolher uma tecnologia? Por exemplo, banco relacional. Temos 2 opções hoje lá. Por que não uma terceira opção, sabe? Como que vocês escolhem isso? Vamos lá. Boa pergunta, Arthur. Boa. Tudo que a gente faz nasce da necessidade, né? Então, hoje em dia, a gente tem tecnologias por trás, então a gente pode usar o melhor de uma cloud, o melhor de outra. A gente tem o multi-cloud, ou a gente pode ter as duas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, nesse serviço de Object Storage eu tenho a AWS e tenho o GCP, eu uso as duas, e aí eu posso usar o melhor serviço de cada cloud. E aí a gente sempre se pergunta, como que isso vai ajudar o desenvolvedor? Então, tudo nasce do qual é o valor que eu vou entregar para o meu cliente. E quem é meu cliente? Meu desenvolvedor. Então, eu não quero mais usar MySQL, eu quero começar a usar SQL Server, não sei, X. Aí a gente vai ter toda uma avaliação de qual é o ganho disso, qual que vai ser o custo, e se faz sentido para o meu cliente, que é o meu desenvolvedor. Então, igual, quero oferecer um armazenamento de objetos na GCP. Legal, o que eu tenho que fazer de trabalho e o que eu vou trazer de ganho para o meu desenvolvedor, para a companhia. Então, tudo nasce da necessidade. Mas chega para vocês lá uns pedidos, assim, porque assim, eu imagino que o que é comum é fácil de lidar, né? Então, Kubernetes é Kubernetes, vai subir pod em qualquer nuvem, beleza? Um Object Storage também vai funcionar em qualquer nuvem. São serviços que são intercambiáveis, né? Até functions, por exemplo, FAS, etc. Agora com os SDK que padronizam isso, etc. É intercambiável. Mas aí não tem um cara que chega lá e fala, porra, você podia usar isso aqui do Google Cloud, que só tem aqui. Tem como muito. É que chega? E como é que vocês lidam com esses pedidos? Então, hoje, 75% de tudo que a gente tem está no Fury. Tá? 25%, obviamente, não está no Fury. Em termos de custos, tá? Não necessariamente de volume, tá? E o que é esse mundo off-Fury que a gente chama? É o que não coube no Fury.
são esses pedidos que são avaliados um a um, e se realmente existir uma necessidade de negócio que justifique, ok, toma sua conta na nuvem, onde você necessita, e você é responsável por isso. Então, tome e desenvolva. Então, se chega um pedido lá, cara, eu quero criar um microserviço em Lua. Isso, em Lua com banco de dados... MariaDB. MariaDB, isso. Não, assim, por quê? Por que não? Porque não faz sentido. Agora, se ele chega e fala, não, eu quero um espaço numa cloud para desenvolver em Lua, por quê? Porque a SDK do vendor que eu vou interfacear aqui só existe para Lua. Que desgraça, né? Mas ok. Troca o vendor. Troca o vendor, mas... enfim, né? Na impossibilidade de trocar o vendor, então ok, tudo bem, tome na sua Lua. Tome aí e desenvolva na Lua. Seja feliz. Seja feliz. Se vira. Exato. Só que aí, dentro desse mundo aí de Off Fury, ficamos constantemente avaliando os casos, e o que se torna repetitivo, e se faz sentido, a gente vai lá no Fury e desenvolve o serviço no Fury. Assim como passa a suportar uma linguagem, tipo, todo mundo começa a pedir Lua por um motivo coerente. A gente possa suportar. Quando o cara vai lá criar um microserviço, vai aparecer a opção de Lua. Isso aconteceu com o Kotlin, quando nasceu algum tempo atrás, começou a popularizar, e em algum momento a gente ofereceu suporte. E só aproveitando, fazendo um gancho com a sua pergunta lá de critérios de avaliação, né? A gente trabalha muito com POCs lá, com provas de conceito, certo? Então vou dar um exemplo prático que aconteceu com a gente. Há 3 anos atrás, mais ou menos, todas as nossos microserviços rodavam em uma instância dedicada. EC2, ou como você diz, na EC2 da GCP, né? Ou EC2 da Azure. Exato. Ou, enfim, é tudo EC2. É isso aí. Bom, rodava numa máquina virtual, beleza? Num Dockerzinho que subia, tinha os sidecars, utilitários do Fury e ok, né? Desperdício. 1 para 1, certo? 24/7 por 365, todo o tempo rodando lá. Na época que o Fury nasceu, lá em 2015, Kubernetes não era maduro ainda. Inclusive nessa época a gente foi lá no Google, foi na galera que estava desenvolvendo, enfim, e, cara, a gente já tinha mais de 5.000 instâncias, cara, não rolava. E, tá, mas voltando à novelinha, 3 anos atrás a gente viu que, cara, tá ineficiente, a gente precisa melhorar isso aqui. A gente sentou e começou a avaliar o que tinha no mercado que poderia ajudar. Aí veio o Kubernetes de novo, mas veio o Nomad da HashiCorp, vieram as soluções gerenciadas das nuvens aí, e, cara, não, vamos fazer POC. A gente fez POC, cara, a gente escreveu um calhamaço de mais de 50 páginas para detalhar prós e contras. Por que vamos de Kubernetes, ou por que vamos de Nomad, por que vamos de gerenciado, e assim por diante. Inclusive, Marcos Pinheiro, um grande cara do meu time, que foi o cara que encabeçou isso aí. Aí toda a POC a gente apresenta para o nosso board lá, primeiro técnico, tem uns caras muito feras lá, e era assim, era sempre mais perguntas surgia, melhorava a POC, discutia, até chegar, foi quase 1 ano para se tomar essa decisão, porque a gente realmente queria ir para a melhor solução. E aí decidimos ir para Kubernetes, e foi o que eu falei lá no comecinho do papo. Nessa brincadeira a gente desenvolveu um novo engine de cômputo do Meli, que administra aí onde estão as máquinas, e hoje a gente tem Scale to Zero, que, ou seja, não estou usando, tchau, e a gente tem compartilhamento de máquinas. Antes era 1 para 1, hoje uma máquina pode ter N microserviços rodando lá. Só que assim, falando, parece ser até uma coisa trivial ter feito essa troca e tal, mas você imagina que o Fury tem X sidecars rodando lá, que, enfim, suportam todos os serviços, toda a comunicação. Isso tudo continuou sendo suportado de forma transparente. Então a gente construiu uma coisa nova que conversava com a velha, apoiando, suportando tudo isso que já existia, sem quebrar, certo? Tanto que hoje a gente está... Ontem a gente viu a estatística, a gente está em 66,6% de migração de tudo que a gente tem para essa... número do demo, né? Para essa nosso novo modelo de cômputo. Talvez cheguemos a 99 ponto alguma coisa por cento, ou 95, não sei. Tem alguns casos que vai continuar a gente chama isso de escopos, né? Escopos tradicionais. Mas meio que mesclando aí, te respondendo e dando
uma pincelada de como funciona nosso cômputo, hoje é Kubernetes. E fizemos todo esse monte de POCs. Cara, eu passei por uma situação muito semelhante na empresa que a gente trabalhou anteriormente, que tinha muito desperdício exatamente olhando para o ambiente de runtime, né, onde você tem execução de fato, né, que era exatamente esse misto entre a organização e governança, né, então, beleza, você tem dinheiro para prover um projeto, o projeto está aprovado, eu vou montar aqui um cluster de Kubernetes para você com 2 máquinas, você sobe o seu serviço e tal. A máquina fica 40% ociosa. Aí, beleza, outro projeto. Vai lá, cria mais o cluster Kubernetes, 2 máquinas. Daqui a pouco você tem 50 máquinas Kubernetes divididas em 20 clusters, onde você tem 70% do processamento ocioso, né? Ao mesmo tempo, se você coloca isso tudo num super cluster ali com várias máquinas para poder reduzir isso, você pode ter problema de compartilhamento de recursos, de divisão de custos, etc. Né? Sem uma plataforma como essa, você não consegue ter esse tipo de gerenciamento. Porque a gente está falando só de aproveitamento, né? Se a gente começa a falar de, sei lá, afinidade, cara, esse pod tem que estar perto desse pod porque eles falam muito. Não posso onerar a rede, ou de preferência no mesmo cluster, tem que estar assim. Sim, o buraco é lá. Imagina, um projeto aqui, um projeto aqui. Eu vou usar uma rede externa para falar com esses caras, porque eles estão em clusters diferentes, sendo que eles poderiam falar na interface do próprio cluster. Pronto. Sabe? Sim. Uma latência ridiculamente menor, né? Eu tenho um pod aqui que ele é crítico para receber para receber pagamentos online, que a gente chama dentro da plataforma, dentro do marketplace. Esse cara aqui eu preciso que seja superdimensionado. Porque se ele tiver um pico, eu quero gastar mais para que ele esteja mais disponível. Porque se ele não estiver disponível, o dano vai ser maior. Sim. Então, a gente leva em condição, a critério também, a criticidade disso. E aí tem todo o trabalho que a gente chama de Criticality Framework lá dentro, que é conseguir identificar quem são os mais críticos, para que eu tenha um suporte mais rápido, uma resposta a incidente mais rápido. Imagina, a gente tem 24 mil aplicações. Quem eu priorizo primeiro quando cai? E cai, sei lá, 1000 aplicações, que tem uma afetação em massa. Nunca vai cair uma sozinha, você vai ter sempre que escolher entre uma e outra. Né? E eu tenho que recuperar esses que são mais críticos, então tem que ter uma classificação. Então, são vários critérios a se considerar, né? E a gente e é legal que a gente tocou nesse assunto Kubernetes aqui, porque a gente entrevista muita gente, né? Principalmente pro nosso time. E... cara, Kubernetes virou a resposta para todos os problemas do mundo, né? E aí na entrevista, Kubernetes é a resposta do cara. E aí você começa a descer um pouquinho o nível, e o cara é senior, tech lead, e fala, tá, mas onde você usou? Como você resolveu afinidade? Ou, enfim, alguma coisinha assim. Cri. Eu sei usar o kubectl. Certo? Pois é. Você me dá o YAML, eu dou um apply e tá tudo certo. E é senior. Então... sem parecer arrogante, sem falar que eu não sei como resolver esse problema tecnicamente. Mas se o cara é sênior e coloca Kubernetes lá, cara, tem que saber, me resolve problemas de afinidade aí. Tem que explicar o porquê que escolheu. Não é só escolher e falar, legal, escolhi. Tem que entender o porquê. E aí, isso diferencia os homens dos meninos, né? Exato. Eu tô usando isso aqui porque isso vai resolver X, Y, Z. Eu não utilizei isso porque eu achei que para esse cenário, para esse contexto não fazia sentido, mas pode fazer sentido para outro contexto, né? E além das POCs, que já fazem dos pedidos, como que vocês avaliam novas coisas pro Fury? Uma pequena estabilidade de rede aqui. Quase foi pro saco. Tipo, como que é o backlog do time para desenvolver coisas novas, sabe? Certo. Basicamente, eu vou ter que travar essa cadeira aqui, senão. Mas basicamente, temos o GitHub privado, certo? Todo usuário do Fury consegue abrir um enhancement lá, uma melhoria, ou um novo feature, um pedido, e os usuários vão lá e votam. Pode deixar o likezinho lá, e de tempos em tempos a gente dá uma repriorizada no que tá lá. Então isso alimenta o nosso backlog. Então basicamente é isso do ponto de vista dos usuários, tá? Assim, isso precisa melhorar. Sendo bem franco, porque os usuários não fazem muito isso. O usuário prefere me chamar no Slack e primeiro falar, cara, isso não tá legal, tal. Aí eu instruo, cara, você resolve fazendo isso, vai lá no GitHub e abre. Nunca vai abrir. Esquece, usuário sendo usuário.
Por favor. Usuário sendo usuário, mesmo quando o desenvolvedor é usuário, ele continua sendo usuário, velho. Ele se converte num real usuário. Caramba, cara, impressionante, a gente fala disso a vida inteira, e aí quando você tá no papel do cara, você faz a mesma coisa. O sonho do oprimido é ser opressor, cara. Verdade. Mas assim, aí continuando, aí existem features de negócio que aparecem, por exemplo, esse exemplo do Bacen que eu dei aí, cara, a gente precisa suportar isso sim ou sim, e obviamente depende da criticidade, a gente para tudo e começa a implementar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque esse ponto é interessante. Uhum. Mesmo sendo uma equipe ali de infraestrutura / arquitetura para suportar os times de desenvolvimento, eventualmente chegam demandas de negócio direto para vocês também, como essa que é uma regulatória, né? E que vocês têm ali a oportunidade de resolver de bacia, por exemplo, né? Porque você tá muito mais próximo da infraestrutura, tá mais num nível muito mais baixo, então vocês conseguem resolver esses pepinos, esses pombos sem asa que chegam de uma forma mais rápida, né? Exato. Os espanhóis, os argentinos, falam que entrou por la ventana, entrou pela janela. Mas sim, realmente a gente resolve muito mais rapidamente e muitas vezes sem nem o usuário ficar sabendo. E às vezes chegam requisitos também, não necessariamente de negócio, mas de compras. O time que negocia lá com a AWS e GCP, cara, conseguiram um descontinho em máquinas reservadas lá. Então a gente tem que mover nossa frota para esse tipo de instância e por tanto período. Ou outro exemplo muito comum, cara, a utilização de spots está em tantos por cento. A gente precisa atingir tantos por cento para conseguir um aumentinho maior. Então isso é constante pra gente lá. No meu time lá que mexe no engine de cômputo. Então, cara, a gente vai lá no nosso back-end, vulgo Postman chamando endpoint, né? E faz uma mandracaria, cara, pronto, o usuário não tá nem sabendo que o serviço dele tá numa spot, quando cair, outra já subiu antes, enfim, entra esse tipo de negócio também. E aí tem as coisas mais atípicas, OpenAI, tá? Inclusive uma coisa bem legal, a gente fez um hackathon lá de inteligência artificial, cara, foi demais. E a gente encontrou um problemão que, cara, foi difícil escolher o ganhador. Não deu pra escolher um ganhador. Assim, a gente vai divulgar terça-feira, mas é mais de um ganhador. Assim, foi ideias sensacionais. Se quiser falar, o episódio sai só na quarta, vai ter sido... Ah, mas eu não sei ainda. Achei que você ia dar um spoiler aqui em primeira mão. Não sei. Tem um pessoal do meu time que ficou pra final. Isso deu muito orgulho pra mim, mas enfim. Só que, cara, quando a gente fala de grande empresa, cara, não é assim, vamos usar o ChatGPT, vamos usar o GPT-4, etc. Cara, não dá. Você não vai treinar algo que tá na nuvem. Então, a gente teve que segurar os ânimos de todo mundo querendo usar, etc. Inclusive eu, né? Fomos lá, assinamos um contrato com a OpenAI. Inclusive, no dia que saiu o GPT-4, a gente assinou. Cara, foi um orgulho, assim, cara, o Meli assinou no dia, a gente fez um barulho no LinkedIn, bonitão. E aí criamos ferramental, criamos um proxy e dentre outras coisas, para os usuários poderem treinar os seus modelos passando pelo nosso ferramental e conversando com os serviços homologados, bonitinhos e tal. Então, assim, foi uma mudança no Fury meio que a toque de caixa, assim, por pedido do presidente, porque, cara, chegou o OpenAI. Chegou a inteligência artificial, agora eu tô aqui imaginando a complexidade de vocês fazerem isso tão rápido, cara, porque você vai ter acesso ali a um SDK da OpenAI, certo? Que você vai usar para treinar dados e tal, e você tem encapsulado aqui tudo estrutura de dados que não pode falar com esse cara de forma imediata, direto através do dev, né? Então você vai ter que fazer esse proxy aqui para pegar um ambiente extremamente governado e arrumadinho aqui, no confortinho desses caras sentadinhos ali, programando e tal. Agora, esse cara quer pegar esse dado e levar para essa API, né? E você precisa fazer esse trânsito. E para ontem. Não, né? Foi vida louca. A gente fez umas viradas aí. Eu não, porque eu sou manager, né? Eu só chicoto. Eu só fico lá. E aí, galera? Só fico no PPT. Tá porque PPT não compila. Exatamente. Mas não, todo mundo participa junto, legal.
E foi a toque de caixa e foi muito legal. Assim, deu muito certo. E, cara, agora a gente tá liberando para todo mundo. Só que, assim, aí aproveitando esse espaço aqui, tem muita gente técnica que nos assiste, pessoal de empresa que toma a decisão, tem que conscientizar a galera, assim. Leiam os contratos, vejam que você está expondo dados da empresa, isso, cara, o buraco é muito lá embaixo, não é assim, não, só vou usar, vou entrar no hype. Lógico. Cara, você tá falando de uma empresa, você tava expondo coisa aí. Lá. Cara, você imagina, o cara dá um full scan table numa base tua e joga no chat GPT. Tá na base dele. Já era. O cara, é como se ele estivesse dando um insert numa base de outra empresa, né? E o usuário faz isso. Ele faz, porque ele faz... E o usuário desenvolvedor também faz Sim, isso. Faz. Porque o cara tá fazendo com um objetivo nobre até, né? Pô, eu vou fazer isso aqui e tal, mas você tá dando o dump da tua base, filho, para outra empresa, né? E tem todas essas questões de uso de dados, exposição de dados, direitos autorais, etc., que ainda tem uma nuvem muito cinza em cima disso, com inteligência artificial, etc., e que, parabéns pro Meli, se jogar já nesse mercado tão de vanguarda, enquanto tem muita empresa ainda aí olhando e falando, não, vamos ver como isso vai acabar. E quando o cara achar, quando acabou mesmo, ele perdeu a onda e ficou para trás, né? Tchau. Então tem que ser olhado com critério, mas não pode deixar perder a oportunidade, Sim. né? É que proibição não rola, né, cara? Se proibir, vai achar um jeito de fazer. Exato. O cara exporta o CVS, então ele faz trabalhar junto logo. O cara, tipo, beleza, eu não posso usar o Fury, eu vou exportar o CVS e vou usar direto aqui na minha máquina. Pronto. O cara dá-se um jeito, né? Usuário, criativo, né? É criativo, pra isso eles são, cara. Usuário, beleza. Eu adoro usuário, desenvolvedor ainda mais criativo. Eu adoro, cara, que o mundo ele é maravilhoso, Arthur. Vocês estão sendo chamados de usuários. Isso é lindo. Os caras chamam os devs de usuário, mano. Isso é lindo. É porque cara. Não então, tem muito o que fazer. Mas o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Eu tô até vendo que amanhã eu vou ter um request lá pra poder usar a Lua. certeza. Eu queria fazer um script, um microserviço em Lua. Vai chegar pelo GitHub pra ele ficar orgulhoso. Sim, e pensar com carinho. É verdade. O cara vai abrir no GitHub uma feature request pedindo pra usar a Lua. Porque o vendor exige. Só tem um vendor, né? Monopólio. Isso, exatamente. Mas aproveitando essa vibe aí de inteligência artificial, ontem também o Meli assinou com o GitHub para usar o Copilot. Maravilhoso. E, cara, eu já amava a iniciativa, até eu usava para brincar, e agora todo mundo vai começar a usar também. E, cara, que coisa sensacional, né? Estima-se que você ganha uma produtividade de até 40%. E, cara, isso é fantástico. Cara, quem programa, eu acho que tem duas grandes vertentes aqui, né? Tem a galera que tem uma visão um pouco mais travada ali, que tá morrendo de medo dessa porra. Tipo, vai travar o desenvolvedor e tal. Que, na minha opinião, aí fica um abraço para vocês, quem não concordar, eu acho que... Enfim... podcast é meu. O ponto é o seguinte: tem gente que não pensa no que o programador em si está gerando de valor para o negócio. O cara, ele acha que o valor dele é contado por linha de código que é escrita, né? Esse cara, ele tá preocupado. Pô, mas vai fazer minhas linhas de código e tal. Quem trabalha com o objetivo de gerar valor, de gerar entrega, deve estar pensando, porra, quantas vezes na minha vida eu perdi 10 minutos porque eu estava distraído, fui fazer um for para percorrer um vetor e aquela porra não compilou 3 vezes. Acabou isso, velho. Acabou. Você bota lá o vetor, bota lá o teu for, teu while para percorrer e acabou, velho. A lógica, a ideia... A instrução é tua ainda. Só tem alguém que escreva pra você, sem você esquecer a porra do ponto e vírgula, mano. Isso é maravilhoso. É isso. Isso é lindo. Cara, o desenvolvedor vai se preocupar em criar, né? Exato. A arte. Aí eu só me preocupo um pouco com... Eu lembro da citação do Isaac Asimov lá, quando o cara perguntou pro robô se você é capaz de compor uma sinfonia, e o robô olhou pra ele: e você é? Aí começa a dar um pouco de medo, né? É verdade. Pluralidade, singularidade, enfim. Exatamente. Mas, cara, assim, a minha opinião pessoal, não tem nada a ver com a opinião do Meli, enfim, é que isso vai fazer a régua subir. Já tá fazendo. O programador medíocre se lascou. A porta de entrada pro júnior também tá subindo. Ó, vai empurrar todo mundo pra cima. Também então, quem não estuda...
vai ter problemas. É minha opinião, também não... Eu acho que isso vai priorizar o cara que programa, de fato, do cara que só escreve código, né? Exato. Porque programar não é escrever... Também mas não é só escrever código, né? Então, você saber escrever um texto e você ser um bom redator são coisas completamente diferentes. Exato. Eu acho que é o bom redator, da mesma forma que o pessoal está usando bem o ChatGPT para um bom redator melhorar o texto dele, a mesma coisa para o desenvolvedor. O cara não vai deixar de ser um bom desenvolvedor ou não, porque, porra, faz aqui um for e um esqueleto de uma classe para mim. O ChatGPT não vai resolver o teu problema de negócio. Ainda não, pelo menos, né? Ainda não. Mas talvez um dia, né, vamos precisar de pessoas que, mesmo assim, escrevam bem o problema de negócio. Sim. Né? Então, a gente ainda não está perto da singularidade, eu acho. Também acho que não, eu espero que demore. Né? Mas como você lembrou bem, assim, tem muito desenvolvedor que tem essa cabeça de eu produzo código e tchau. Cara, você vê que o cara que mais está crescendo na vida, que está virando um líder, um expert, assim por diante, é o cara que resolve os problemas de negócio, é o cara que pensa em como eu vou fazer isso de uma maneira melhor, como vai ficar mais barato, ou como vai ficar mais otimizado. Enquanto o cara que se preocupa só com o código, conhecer o framework, tá ficando. E tá bom, não tem nada de errado. Se é o que o cara gosta, beleza. Mas não reclama depois, né, meu irmão? Você não tá crescendo porque você se colocou lá, né, e quer ficar. E tem um vácuo aqui, tem um espaço aqui que precisa ser preenchido, que é do cara que gosta de fazer código para resolver negócio. Exato. Entendeu? O que não pode mais, na minha visão, é o cara que quer escrever o código por código, entendeu? Ah, porra, mas você não especificou que era tal coisa. Não, cara, você tem que entender o problema e fazer um código para resolver o problema. E não ser uma maquininha de código. Esse cara tem que se preocupar com o ChatGPT, porque a maquininha de código já foi inventada. Tchau. Né? Tchau. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Queria que vocês dessem um overview pra gente. Nesse ambiente tão plural, multi-cloud, self-service, o cara provisionando workload em Kubernetes à vontade, subindo banco à vontade, etc. Como que é o processo de FinOps de vocês? Como que vocês, quem olha para falar, pô, essa coisa tá ficando cara, hein? Como é que eu reduzo aqui, como é que eu reduzo ali? Se vocês têm algum tipo de plataforma, ou se o próprio Fury faz isso, de procurar oportunidade de otimização. A gente falou disso em workloads de runtime, né? Mas tipo em serviço ocioso, banco de dados, redes, etc. Como que vocês fazem essa gestão de nuvem? Porque muita empresa está passando por isso de, pô, desorganizado para cloud, estou gastando 50 e de repente, pô, mês que vem tá vindo 200, né? Como que vocês tratam isso lá? Quando você entra no Fury, lá naquela tela inicial, você tem sua aplicação. Lá vai ter um dashboard que fala quanto você gasta. Quanto você gasta com compute, com object storage, com cache, com auditoria, X. Tem cada serviço que você está gastando. Aí você vê, puta, aqui eu tô com um custo diário de X, na verdade eu poderia diminuir aqui nesse serviço. Né? Como que eu tô usando o serviço? E aí tem oportunidades de redução de custo. Também em base a isso, o próprio Fury tenta identificar para ajudar o usuário para diminuir o custo. E aí todo esse custo é dividido para cada unidade de negócio. Então o próprio Fury ajuda a trazer essa gestão de qual é o custo daquele projeto. Então eu, como desenvolvedor ou como líder de produto, ali tendo acesso ao Fury, eu tenho visão do quanto está me custando aqueles workloads. Total. E recebo notificações me recomendando baixar ou aumentar determinado recurso. Então, além de ter essa plataforma de DevOps, é uma plataforma de FinOps também. Sim, e assim, somos dentro dessa plataforma, dentro desse time que a gente chama de Cloud
Cloud and Platform, fugiu o nome, é que veio o nome em espanhol. Rapaz, esse time de Cloud and Platform, somos subdivididos em squads, times, enfim, e cada time tem a sua especialidade, por exemplo, banco de dados, chave-valor, assim por diante. E cada time pode gerar oportunidades programaticamente, por conhecer o seu produto, por estudar e por ter contato com Amazon, com GCP. Inclusive, a gente se reúne constantemente com eles. E hoje mesmo, cruzei no Meli com a galera da AWS, estava lá. E eles nos ajudam com isso. E então, assim, os donos dos serviços ajudam os desenvolvedores gerando essas oportunidades. E fora isso, tem um time também lá de FinOps, que esse time fica na Argentina, que são realmente especialistas nisso, e eles também nos fornecem insights. Então, assim, é tipo uma camada dupla, né? Uhum. Esse time de FinOps olha o ambiente como um todo de fora, né? Exato. Mas eles têm especialidade para descer realmente nos produtos e olhar desvio. Assim, pô, tem um desvio aqui, o que pode estar acontecendo, e tomar alguma ação. E gera o alerta quando tem desvio. Começou a gastar muito com, sei lá, a AWS Glue. Ele te dá o alerta. Fala, ó, isso aqui é normal? Será que você não tá gastando, não tá vendo? Porque senão fica aquele custo, em um mês você gastou um monte e você não tinha visto. Porque ninguém te avisou. Então, com o alerta, você consegue diminuir o custo. Entendi. E aí cai pro dono do produto, pro desenvolvedor, olhar se aquela curva aquela curva ascendente de custo é normal, esperada ou não, né? Tem um exemplo legal desse, que é o cliente, né, o desenvolvedor, que ele conhece a nuvem e ele sabe como funciona. Que a gente teve, inclusive, ontem, que tinha um cliente que estava usando o Object Storage, e aí como ele usa? Ele atualiza sempre um arquivo, cada 10 minutos. Ele sempre atualiza. Só que a gente sempre guarda backups dele. Né? Então, dentro da S3 você tem versões current, são aquelas versões que são as que você usa, e as de backup são as non-current. Então, ao longo do histórico, a cada 10 minutos ia gerando uma non-current. Só que você tinha um arquivo. E o storage dele estava com 21 teras. Com um arquivo pequeno. E aí ele falou, e nesse caso de uso que eu tô tendo, muito específico, eu tô com o maior custo da minha aplicação, que é uma aplicação pequenininha, tendo um custo muito grande. Será que não tem como a gente fazer alguma alteração? Daí eles conversam conosco, de serviço, a gente fala, dá para colocar um lifecycle, por exemplo. E eu vou lá e limito a quantidade de versões no current e eu consigo ter uma redução de custo. Então tem essa colaboração entre o desenvolvedor, entre a gente. O cara pega o caso de uso dele e fala, cara, galera, não precisa guardar backup disso aqui, dessa forma e tal, pode chegar lá, joga no Glacier, vai fazendo um ciclo de vida da aplicação. Para quem não sabe também, o S3 no Google chama S3 do Google. Tá? É igual é uma coisa bem legal que a galera costuma perguntar pra gente. Assim, vocês são heavy users da AWS. Mas o Mercado Livre não compete com a Amazon? É verdade. Então, é assim... Cara, legal essa pergunta, legal. O Mercado Livre compete com a Amazon Marketplace com o Marketplace. Mas são empresas distintas. A AWS é a AWS. Isso. Então, existe todo um código de ética ali, um contrato que ninguém vai quebrar. E a AWS vai fazer o melhor possível para nos atender enquanto clientes. Então, realmente é uma relação de confiança baseada em contrato e funciona tão bem que, por exemplo, nós temos acesso a features que nem saíram ainda, nós somos beta testers, porque nós somos heavy users mundiais. Então, um exemplo foi quando o Lambda, lá da AWS, criou a possibilidade de você subir um container, né? Ao invés de só uma função, a gente foi beta tester antes. Foi antes do Fargate isso, não foi? Depois virou Fargate, né? Que você subiu Acho que foi, não lembro bem qual é a ordem aí. Mas assim, a gente testou antes porque a gente estava justamente naquele benchmark lá e eles falaram, talvez isso resolva o seu problema. Só que a gente, voltando lá na novelinha lá atrás, a gente acabou indo para Kubernetes porque se mostrou mais customizável para as nossas necessidades e lock-in, né? É sempre bom evitar quando possível. Mas tem muito cara que é chita aí, é lock-in never. E não é assim também. Isso aí ele gasta o dobro para fazer artesanal, né? Tem operação, inchada, etc. Alguma coisa que ele poderia resolver de uma forma para trazer benefício de negócio. Exemplo, o nosso sistema de mensageria PubSub, da GCP. Por quê? Porque compensou. Simples assim. Antes era Apache Pulsar, uma solução proprietária nossa,
fizemos uma negociação com a GCP, funcionou, ficou legal, ganhamos performance, mais N coisas, lock-in, beleza. Por que não? Né? É um lock-in consciente. Consciente. E num componente que você sabe que você vai ter possivelmente um refactoring naquele componente muito específico e é um lock-in controlado, né? Quando eu falo de exemplo de lock-in do bem, entre aspas, eu falo muito do BigQuery também para Analytics e tal. Porque eu trabalho com as 3 nuvens também, cara, e ó, tá vendo, o Google não é só zoeira, mas o BigQuery tá anos-luz de qualquer outro data warehouse, né? Um exemplo, ó, em Off Fury pediam muito BigQuery, criamos a abstração ali dentro do Fury. Hoje a galera começa a usar a partir do Fury. Legal, muito bom. E aí, pra gente fechar as perguntas técnicas aqui, uma curiosidade. Como que vocês trabalham o troubleshooting de incidentes mais amplos que são transversais? Porque provavelmente, se vocês estão fazendo até FinOps, você já falou que tem todo um stack ali de observabilidade que já sai para o cara olhar Datadog, Grafana, etc. Mas está muito no mundinho do cara ali que criou aquele microserviço e tal. E a gente sabe que numa arquitetura extremamente granular, estamos falando de 24 mil serviços, parou o carrinho do Mercado Livre. Cara, só no carrinho deve ter uns 200 microserviços. Como é que vocês trabalham esse troubleshooting transversal? Porque esse cara está desenvolvendo o serviço dele e tem uma visão. O outro tem uma outra visão. Vem um esquadrão da SWAT que tem essa visão completa e tem a visão do raio-x além da luz aqui. Como funciona isso? Tem. Nós temos lá um time de SRE que nesses incidentes maiores que envolvem N serviços, etc., tomam a frente. E aí eles têm todo o conhecimento e todo o ferramental, tipo dashboards que englobam todas as informações necessárias para fazer um troubleshooting generalizado. E aí esses caras, que seria até legal trazer um deles aqui algum dia, porque é muito punk mesmo, muito legal. Vamos combinar, já tá combinado já. Fechou. Esses caras acabam nos instruindo e acabam detectando possíveis problemas com serviços nossos ou algum usuário que gerou, enfim. Então eles acabam coordenando a War Room, assim, tem algo generalizado. Então, primeira coisa, cara, vai todo mundo para uma War Room, uma sala que todo mundo entra lá, tem um coordenador, que é um NOC, é um cara que tá com o bonezinho lá, e as pessoas dão informações pertinentes ao debug. O cara começa muitas vezes a pedir, cara, alguém tem pista, assim, todo mundo vai se ajudando. E eventualmente a gente começa a sentir um cheiro que pode ser o serviço de Kivelo que tá dando ruim. Então, peraí, vamos armar uma outra War Room só com os caras de Kivelo, deixa eles concentrados lá, e aí fica um coordenador nessas 2 War Room, ajudando os caras e trazendo feedback para cá. Foi assim com aquela caída do sistema de jobs. Assim, os desenvolvedores não podem ficar nessa War Room geral porque não vai trabalhar. Foca lá, bonitinho. E aí, nesse caso, assim, eu coloquei o bonezinho de coordenador, eu ficava nas 2 salas. Então eu chegava lá, aquela paz de espíritos nos devs, né, só olhando. E aí, como tá? Estamos investigando. Aí voltava na War Room lá, o NOC mostra alguns gráficos lá, tudo pegando fogo, né? Literalmente. Datadog com chamas. Sim. Exato. E aí aí nessa sala, os desenvolvedores eles estão pesquisando SLA 1 hora. Passava um pouquinho, chegava... eventualmente alguém dava uma pista. Cara, mas aqui, ó, soltou esse negócio no log. Compartilhava, eu pegava, levava lá para os desenvolvedores. Putz, ajudou. Tinha uma pista, mas lá com paz e espírito, né? Para os desenvolvedores. Depois você compartilha qual a medicação que você usa para manter a calma. Você deve ter um potinho de jujuba, só que é pílula do lado desse cara nessa hora. Ele pega assim e toma com uísque para poder manter a calma, né? Pois é, não, mas essa cultura blameless, cara, deixa tudo muito leve. Assim, quando tá no War Room, não é nem a ansiedade de você procurar o culpado, mas da ânsia de resolver, né, cara? Sim. E a gente que ainda tá numa camada mais executiva, você tem que lidar com o cara ali sem desesperar o desenvolvedor pro cara poder ter discernimento e psicológico para poder encontrar o problema, né? Mas você tá com o executivo na tua orelha aqui também, né? Então o remedinho nessa hora funciona. Sim, com certeza. Mas, ó, assim, independente de crachá, mas eu nunca vi War Rooms feios no sentido do que tá acontecendo
mas tão leves com a galera dando risada, fazendo piadinha um com o outro. Ah, tamo cagado mesmo, né? Tal. E não, mas tamo resolvendo, calma lá, tal. Assim, tão leve como lá no Meli. Assim, tem um histórico de várias empresas, mas a gente vê tanta coisa em LinkedIn da vida. Sim. Com gerente, líder xingando o cara e tal. E, cara. Como se fosse resolver alguma coisa, né? Como Pois se. é. Eu vou xingar esse cara, ver se ele encontra o problema mais rápido. Qual o sentido disso, né? Sentido. Né? Faz absolutamente sentido nenhum. Tem uma última técnica, posso fazer? Pode, por favor. Vou criar minha aplicação dentro do Fury e beleza, todos os serviços de cloud são provisionados. Mas e observability, cara? Como que isso é feito por trás? Porque é difícil você rastrear toda essa rede, né? E o Fury usa o observability provisionado no Fury mesmo? Assim, observability... Quem observa o observador? Primeiro, assim, existem alguns serviços que eles usam o próprio Fury, então ele tem a observability que ele ganha. O que o Fury usa, que não, senão fica uma dependência cíclica, né? A gente tem uma outra plataforma que se chama Shark, e aí nela a gente tem também a observability dela. E aí a gente também, quer dizer, sempre pensando em criar um produto para conseguir reutilizar ele. Sempre esse é o pensamento. Então eu preciso criar um novo serviço dentro do Fury, mas que ele não pode ser dependência cíclica. Então eu posso ir lá e criar no Shark. E o Shark também já me dá essa observabilidade mais fácil. Não é tão fácil como no Fury, mas eu consigo criar e ela funciona. E assim, cada container dessas 24 mil aplicações tem envia métricas padrão. Então a gente consegue ter um dashboard para cada aplicação. Então quando ele cria a aplicação dele, sobe o escopo dele, que a gente chama que é o conjunto de pods, o conjunto de instâncias, ele já ganha esse dashboard de observabilidade. Então ele sabe como está a CPU dele, a memória, quanto tráfego está vindo, então de onde está vindo esse tráfego, então ele consegue ter todo esse ferramental. E além disso, criar alertas também, lá pelo próprio Datadog, né? Ele cria esses alertas. Além disso, o Fury, ele já cria alertas para sua aplicação. Então, se bater 60%, ele já roteia lá para o Opsgenie, que você configurar. E ele já vai alertar quem está de sobreaviso. Então, tem toda essa gama de ferramentas para conseguir entender o que está acontecendo no incidente, né? Falando em Datadog, a semana passada o Datadog caiu por um tempo e dentro das aplicações do Fury, para o Fury, né, do motor nosso mesmo, né, nós só logávamos em Datadog. Nas aplicações a gente já está trabalhando com OpenTelemetry, tem redundância, a gente consegue chavear, fazer o diabo. Mas, casa de ferreiro, aí o Fury parou de logar. E quando parou de logar já foi um monte de alarme, né, caiu tudo. Só que daí não tinha nada tinha caído, né? Só não tava logando mesmo. Só o log né? não tava logando. Só o log não tava logando. É que é muito louco, né? Você pensar, porra, o Datadog caiu. É tipo o motorista do SAMU passou mal. E agora? Tá ligado? Por isso que tem o SAMU, lá tem que ter o SAMU, tem que ter a saúde privada, enfim. Exatamente. Aí entra até o OpenTelemetry que tá ajudando a gente. Uma outra pauta boa pra gente falar aqui depois. Eu gosto muito desse assunto. Fechou. Show. Muito bom. Eu queria deixar a última pergunta aqui para vocês, e aí mais de carreira, pro desenvolvedor, pro time técnico, pro DevOps, pro analista de infra que está nos ouvindo, porque hoje a gente tocou no trampo de toda essa galera, né? O cara que se interessa por essa questão de automação, plataforma de desenvolvimento, etc. Às vezes o cara é um administrador de Kubernetes, às vezes o cara é um desenvolvedor que gosta também gosto de fazer meu próprio Kubernetes, e o cara quer se desenvolver mais nessa área, né? O que esse cara tem que fazer? Porque, tipo, às vezes o cara gosta disso, pô, eu não quero ficar ouvindo PM falando de produto e tal, pô, eu quero fazer automatização aqui para trabalhar com infra e etc. Existe esse mercado muito forte, como você falou, é uma tendência, né, de plataforma de desenvolvedores, etc. Que dica você dá para esses caras? Para onde esse cara pode guiar a carreira deles? Porque é um nicho muito específico que está crescendo agora, né? Cara, inclusive tem uns malucos aí falando que o DevOps morreu. Porque o Platform Engineer matou isso e não vai ter mais emprego pra DevOps. Nasceu esses dias, pô. Porra, mas eu achei que era novidade, cara. Então, mas discordo totalmente, mas... Aí tinha virado DevSecOps. Pois é, cara, eu DevSec, FineOps, achei que era todo mundo. Maluco, né? Mas assim, eu sempre bato no ponto de conhecer a base.
conhecer os fundamentos, não conhecer as nuvens necessariamente profundamente. Tem muita gente que já vai lá, vou tirar a certificação da AWS porque sim, ou da GCP, ou da Azure, porque isso vai me garantir a empregabilidade. Aí chega em uma entrevista, a gente faz aquele tipo de pergunta lá sobre afinidade. O cara não sabe. Porque o cara sabe o que são as siglas e sabe responder pergunta decoreba, mas não entendeu o que é um load balancer, não sabe as layers de um load balancer lá, que está em nível de rede, nível de aplicação. Então, eu sempre bato no ponto. Independente se você for para uma carreira de DevOps ou de Platform Engineering, que é a moda agora, que é meio que muito parecido, cara, estuda os fundamentos primeiro e entende o que é uma rede, topologia, protocolo TCP/IP, HTTP, response codes, a galera não sabe nem isso, cara. Quando é um 403, um 404, sabe? Começa por isso, antes de ir lá tirar uma certificação AWS, GCP, etc. A gente brincou, né, Juliano, mas ele falou do EC2 do Google, o S3 do Google, ou o PubSub da AWS, né? Mas tudo isso faz parte disso, tipo, não importa o produto, né? Você conhecer o que é um sistema de mensageria, você entender o que é uma comunicação de serviço assíncrono, você entender o que é uma VM e entender o que é um Object Storage, é muito mais importante do que você falar que tem uma certificação AWS e ficar falando de EC2, S3, etc, né? Então, você começa a navegar bem entre as nuvens e, tipo, cara, não importa o nome do produto, eu conheço o conceito de o que é uma VM, o que é uma mensageria, o que é um Object Storage, e isso não importa em qual nuvem você está trabalhando, né? Exato. Chega cara sênior que coloca Kafka lá no LinkedIn e tal, e você pergunta o que é um subscriber, o que é tipos de fila, alguma coisa assim um pouco mais teórica. Tchau. Como o cara vai ser um sênior em Kafka? Já era. Esquece. Como o cara vai trabalhar bem com o Kafka se ele não sabe a base? Então, os caras, base. Minha dica é sair da zona de conforto. Então, você decide o que você quer da sua carreira, para onde você quer levar ela. Hoje, TI é muito grande. Antigamente, você tinha o cara de TI, você tinha o desenvolvedor, que codava tudo, você tinha o cara de DBA. Hoje em dia, TI é muito grande. Você tem que decidir para onde você quer ir. E é sair da zona de conforto. Eu tô lá trabalhando no meu cercadinho, já faz bastante tempo. Aonde que eu quero levar minha carreira? Para onde que eu quero ir? Eu vou estudar isso, eu vou tentar uma oportunidade em outra empresa para conseguir evoluir minha carreira. Então, é sair da zona de conforto, é sair da caixinha e conseguir tomar a responsabilidade da sua carreira. É isso. Sim, de forma bem geral. Existem vários contextos. Existe o cara que ele trabalha numa startup, numa empresa muito grande, onde ele tem muita burocracia. De certa forma, vai de contexto para contexto, mas sempre tentar sair da zona de conforto. É isso. Show de bola. Meus amigos, muito obrigado por esse papo, foi sensacional. Eu tô aqui querendo saber como é que eu faço uma subscription do Furry já, para adotar como serviço. Espero que isso vire um SaaS em breve, né? Pode ser, quem sabe? Porque resolve o problema de muitos gestores de tecnologia, muitos problemas de arquitetura, muitos problemas de infraestrutura, melhora a governança e, cara, só posso terminar aqui esse episódio falando parabéns pelo trabalho, porque é incrível. Principalmente por respeitar os objetivos da companhia, mas principalmente respeitar a liberdade e a produtividade do desenvolvedor. Porque são coisas que a gente sempre vê conflito. Governança impedindo o cara de desenvolver e o cara querendo desenvolver e a governança bloqueando, ou o cara fazendo o que quer e a empresa ficando na mão do cara. Esse balanço é sensacional. Parabéns de verdade. Muito bom. Nós que agradecemos a oportunidade e que venham próximas. Isso aí. Depender de mim, vocês serão figurinhas carimbadas aqui no PPT no Compila. Arthurzinho, obrigado, cara. Eu que agradeço. Valeu por ter aceitado o convite também. Até amanhã no Slack. Até amanhã no Slack. Vai chegar um gira pra você amanhã. Para com gira, cara. Issue no GitHub, sai fora. Você que acompanhou o vídeo até aqui, obrigado pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Indica esse episódio para quem você
sabe que gosta desse tipo de conteúdo, que quer saber sobre DevOps, quer saber sobre NoOps, sobre infraestrutura, desenvolvimento, segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok. Valeu! Obrigado!